Olá, bem-vindo ao curso de Planejamento Financeiro Pessoal Online. Meu nome é Fernando Alarcon, eu sou planejador financeiro pessoal e cofundador da Brain for Finance. Bom, o assunto agora são os agentes de mercado e como eles se comportam e como cada um deles aí funciona para que você, investidor, saiba como o mercado financeiro se organiza para prestar um serviço para você, que no final das contas é que faz as coisas acontecerem no final do dia. De uma forma bastante simplificada e olhando somente do ponto de vista de investimentos, ou seja, para segmentar os investidores, as instituições financeiras, isto é, os bancos, as corretoras, as assets são gestoras de patrimônio, né? Essas empresas, ou seja, instituições do mercado, elas dividem e segmentam os clientes em, vou dizer, em pelo menos 3 pedaços. Essa divisão, ela é basicamente, leva em consideração o volume de dinheiro que você, investidor, possui para investir no mercado financeiro, seja no Brasil, fora do Brasil, onde quer que seja, tá? São 3, então, pelo menos, segmentações que a gente consegue enxergar, e aqui vão elas. Existem os clientes do tipo private, que são os clientes que têm vários milhões de reais. Geralmente esses clientes são muito bem atendidos por bancos, pelas áreas de private de bancos, de corretoras, inclusive de gestoras de patrimônio. Esses clientes geralmente têm posições de investimentos de grande volume, uma complexidade maior que faz com que exista a necessidade de um acompanhamento muito maior sobre o patrimônio desse cliente, sobre esses investimentos. E com certeza esses clientes não investem na poupança, você pode ter absoluta certeza. Existem os clientes que eu chamo do tipo premium. Na verdade, os bancos, principalmente os bancos comerciais, fizeram uma segmentação desses clientes dos últimos tempos para cá. Você já deve ter ouvido, por exemplo, se você é um cliente, por exemplo, do Itaú, você deve conhecer o Itaú Personalité. O Banco do Brasil tem o Banco do Brasil Estilo, o Bradesco tem o Prime, o Santander utiliza a classe Select ou Van Gogh. Enfim, é uma forma com que, pelo menos, os bancos comerciais segmentaram uma parte dos clientes para promover um atendimento um pouco mais personalizado, uma questão operacional, ter um gerente ali para ajudar a resolver as questões cotidianas, e investimentos vão entrar dentro desse pacote. Esse tipo de cliente, junto com os clientes private, eles têm procurado olhar e navegar em outros mares que não sejam efetivamente somente dentro de uma instituição financeira chamada banco, né? Você deve ter ouvido falar aí, e se não ouviu, vai ouvir em breve, propagandas de corretoras nas televisões, dizendo o seguinte: olha, abre uma conta, vem investir com a gente, aprende aqui, olha, tem um mundo de coisas para você fazer. Então esses clientes, eles têm já um conhecimento um pouco maior sobre esse tipo de formato de investimento, não necessariamente dentro de uma única casa de investimento que é um banco, né? E existem os clientes do tipo varejo, que é a terceira classe aqui, essa classe quem está dizendo sou eu, tá? É uma forma de colocar para você entender. Usualmente os clientes do varejo, eles têm os menores aportes, os menores tamanhos, são bastante adeptos da poupança, de títulos de capitalização, de produtos de investimento de baixa performance, e acabam fazendo isso praticamente 100% dentro dos seus bancos de referência ali, sem navegar muito em outros mares. O que acaba acontecendo é que esses fundos de investimento, esses títulos de capitalização têm uma performance pior do que eu jogando futebol, e eu sou bem ruim jogando futebol. Então, essa segmentação de 3 tipos de clientes é bom para que você entenda mais ou menos aonde você vai estar incluso aí, porque isso vai influenciar a maneira com que você vai ser atendido, inclusive pelos players, ou seja, pelos agentes do mercado. Bem, o formato de quem fazia investimentos até então, e isso tem mudado de uns tempos para cá, era geralmente feita dentro de bancos, dos bancos comerciais, os principais aí que a gente conhece, os mais comuns aqui dentro do Brasil. Geralmente isso era feito em fundos de investimento do próprio banco, na poupança, num título de capitalização, num CDB do próprio banco,
Isso acontecia muito por facilidade do correntista do banco em poder aplicar ali no Bankline dele, ali no computador dele, ou falando diretamente com um gerente ou um profissional de atendimento numa agência ou numa linha telefônica. Ou seja, tudo ficava ali meio que no mesmo lugar, na mesma instituição, nos bancos ali. E em geral o investidor sentia-se seguro, confortável. Isso principalmente com as pessoas um pouco mais velhas têm esse entendimento de fazer investimentos dessa forma, né? O resultado disso é que muita gente que investe poderia extrair um pouco mais de performance dos produtos de investimento, dado o mesmo perfil de investidor ali, se tivesse uma diversificação maior dos produtos financeiros que estaria utilizando, se não fizesse isso 100% focado em uma única instituição, apresentando produtos próprios somente. Bom para dizer uma coisa, que essa é uma análise simplesmente dos fatos, aqui não vai nenhuma crítica aos bancos e a maneira com que eles tocam o negócio deles, mas isso é simplesmente fato. Você como investidor tem que ter a capacidade de olhar o que é melhor para você, o que te traz mais segurança, o que te traz mais confiança e mais atendimento. Existe uma ruptura que está acontecendo, empresas formidáveis que se formaram no mercado financeiro estão fazendo ótimos trabalhos, apresentando ao brasileiro formas de fazer investimento em renda fixa, em renda variável e dando acesso ao mercado financeiro de uma maneira muito mais interessante. O brasileiro, acho que pela primeira vez isso começou a acontecer quando o Tesouro Direto apareceu, começou a entender que dava para investir de uma maneira um pouco diferente. Tem empresas, e aqui não vai nenhuma propaganda de nenhuma dessas empresas que eu vou falar, que têm feito trabalhos excelentes, como a XP Investimentos, como a Orama, como a Isinvest, como o pessoal da Genial, como o BTG Pactual Digital. Enfim, tem várias empresas que estão abrindo a sua forma, a corretoras e bancos que estão olhando para o investidor de uma maneira um pouco diferente. Isso está trazendo uma ruptura no mercado financeiro, que é muito bom. O investidor que sempre esteve confortável ali na poupança passou a entender que de repente, poxa, será que eu não estou comendo bola aqui? Eu estou parado aqui, isso aqui me rende o que eu já sei, é super seguro, confortável, eu sempre investi assim e acho que eu não sabia que dava para investir de uma maneira diferente. Às vezes eu, investidor que fazia esses investimentos, não sabia que eu estava tendo uma rentabilidade nominal e extraindo, descontando a inflação, não estava ganhando praticamente nada, ou às vezes eu ganhava um pouquinho, perdia muito pouquinho. Então, quer dizer, existem maneiras mais eficientes de fazer investimentos, e essas empresas do mercado financeiro, ou seja, os agentes do mercado, têm trazido formatos e acesso ao mercado financeiro que vale a pena olhar. Se você ainda está encucado com isso, procure informação, obtenha informação e revise os seus conceitos. O futuro de quem investe no Brasil, e nós estamos falando agora, nós estamos em 2017 nesse vídeo, daqui para frente vai ser muito mais formidável para quem surfar uma onda aí, procurando ter uma performance melhor, um conhecimento melhor, uma rentabilidade melhor, uma diversificação melhor do próprio portfólio. Aí uma nova palavra para você, uma carteira de investimento, um portfólio de investimento mais diversificado e que agregue exatamente aquilo que você objetiva ter no seu futuro, né? Você está fazendo um planejamento financeiro, você quer que no futuro as coisas deem certo. Investir direito é um passo super importante para isso. Um dado que corrobora tudo isso que eu falei até agora é que mais de 90% dos brasileiros investem dentro de instituições financeiras chamadas bancos, né? O restante da população pode até investir de maneira diferente fora dos bancos. Eu acredito que esse número de 90% seja até maior. Até mais gente investe dentro dos bancos. Se você for para os Estados Unidos, que é um exemplo de mercado muito maduro de investimentos, quase ninguém investe o dinheiro dentro dos bancos. E, novamente, isso não é uma crítica, é simplesmente um fato. Se você pegar essas informações e procurar na internet, está público aí. Mas o que acontece com o americano, de uma maneira geral, ele procura profissionalizar aquilo que ele não sabe fazer, né? Então ele procura gente especializada, empresas especializadas que só fazem investimentos porque ele acredita, e isso é óbvio, você é mais especialista quando você realmente se dedica a uma questão específica do que você tentar fazer tudo.
Em geral, essas empresas de investimentos nos Estados Unidos, elas dominam muito mais o mercado de pessoas físicas que estão investindo dinheiro. O Brasil é justamente ao contrário e a gente está numa onda de começar a olhar para isso. Então, existem grandes oportunidades no mercado e o mercado brasileiro só está começando. Bom, legal, fazer investimentos é uma coisa importante. Entendi, Fernando. Compreendi também que quando eu fizer os investimentos eu não posso olhar para a rentabilidade nominal, que é aquela que vem lá marcada. Eu tenho que comparar ela com o CDI e eu tenho que ver ela em relação à inflação para ver se eu estou ganhando alguma coisa. Saquei, aprendi. Gente, se você aprendeu isso, acho que você já aprendeu muita coisa, você está muito à frente de muita gente, tá? Mas mesmo assim você pode ter alguma insegurança na hora de pensar em fazer aplicações financeiras um pouco mais complexas. Pode trazer alguma insegurança. E isso basicamente tem 3 razões. E determino elas aqui porque acredito por experiência que elas são as mais comuns. Primeiro é tempo. Ter tempo para olhar para o teu dinheiro é fundamental. E ter dinheiro demanda ter tempo para olhar para ele. O segundo aspecto é conhecimento. Além de você ter tempo para olhar para as suas finanças e olhar para os seus investimentos e tomar as decisões, você precisa conhecer um pouco do que você está fazendo. E aí pega mais um pouco. A maioria das pessoas não sabe o que é rentabilidade nominal, inflação, juro real, que é a rentabilidade real ali descontada na inflação, e você aí que está do outro lado já sabe, então você já tem uma informação legal. E o último aspecto é prática. Além de tempo, tem um pouco de conhecimento, precisa ter um pouco de prática. E prática, gente, não tem jeito. Vai fazendo algumas coisas, você vai aprendendo. Uma coisa que pega muito, que as pessoas têm muito medo, putz, eu tenho medo de fazer alguma coisa, algo errado muito grande e eu perder todo o meu dinheiro. Calma, também não é assim, né? Você também não vai abrir um home broker do teu banco ou da tua corretora que você investe e sair comprando ações indefinidamente porque você achou legal apertar botão. Não é bem assim. Então você pode errar quando você não sabe muito bem o que você está fazendo. Mas em regra, fazer um investimento na poupança, por exemplo, você entra no site do teu banco, faz o login lá, põe o token, aperta uma senha, aperta um botão. A mesma coisa vai acontecer quando você for fazer um investimento em uma corretora, numa asset, e isso vai... a complexidade disso tende a ser muito baixa porque essas empresas, instituições financeiras têm investido muito em tecnologia. Então tem ficado fácil com o celular, com o smartphone, lá, com o seu iPhone, com o seu Android, você faz isso. Tá? Então é bem fácil com o computador, você aprende e tem gente que dá show dando aula no YouTube explicando como é que você faz isso. Se procurar, você vai achar. Mas acho que o ponto fundamental, né, para destruir a desconfiança das coisas é conte com a ajuda de profissionais. Procure gente que possa te ajudar. Procure um planejador financeiro, um assessor de investimento, um consultor de investimento, um gestor, um analista. Todos eles são profissionais que atuam no mercado financeiro de alguma forma, cada um trabalha de um jeito, mas eles estão aí para te ajudar. Então procure a ajuda de alguém, porque você não tem como ser bom em tudo. Você não tem como saber de tudo. É importante você ter conhecimento sobre as coisas e tentar didaticamente aprender. Mas aquilo que você tiver dúvida, procure a orientação de um profissional, tudo bem? Bem, como eu falei, existem várias maneiras de você ir até o mercado financeiro e fazer os seus investimentos. Você pode fazer isso por conta própria, né? Você mesmo vai lá e faz tudo sozinho. Você pode contratar um consultor de investimentos que vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos. Você pode se utilizar dos serviços de um assessor de investimentos ou ir até um gestor de carteiras e de patrimônio e contratar os serviços deles. Cada um desses profissionais trabalha de uma forma e é regulamentado, todos eles vão ser regulamentados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários e que é quem regulamenta todas as questões do mercado financeiro. O objetivo aqui não é ficar explicando como cada um deles funciona, tá? Porque tem bastante informação na internet sobre isso, mas é dizer que, por exemplo, alguns deles vão te cobrar diretamente para que você pague eles para te ajudar a fazer isso, e tem outros que vão te cobrar de maneira indireta através dos seus próprios investimentos. Ou seja, sempre saiba que você
sempre vai pagar a conta de ter dinheiro, porque dinheiro vale dinheiro. Se você acha que você não está pagando essa conta hoje por estar investido o seu dinheiro dentro, por exemplo, de um banco, está muito enganado. Você está pagando essa conta sim que você não está enxergando. Uma outra coisa que eu recomendo, e vou bater de novo nessa tecla, acho super importante, procure ajuda. Se você não conhece nada, está começando a olhar esse vídeo, falando, poxa, eu gostei disso aqui, realmente, então conte de fato com a ajuda de um profissional para que você não corra nenhum risco de fazer algo errado ou se sentir em dúvida e aí acabar não fazendo porque está com dúvida. Então tenha sempre um profissional para te ajudar. Bom, existem várias empresas também que oferecem tipos de serviço de acordo com o volume de dinheiro que você possui, né, e o tipo de atendimento que você quer. Dentro dessas características que eu te falei de agentes que existem aí do mercado, assessores de investimento, consultores, gestores, existem empresas que fazem isso, obviamente, e você vai poder contar com o trabalho dessas empresas para ajudar você de acordo com o teu nível patrimonial. Palavra difícil, ou seja, quanto que você tem de dinheiro para investir. Em regra, existem modelos de atendimento para tudo, tá? Existem desde modelos de atendimento mais passivos, onde você não vai contar muito com a dinâmica de conversar sempre com um profissional. Existem os modelos onde você vai sempre estar em contato com um profissional, tirando dúvidas, querendo saber, procurando informações. Isso vai variar bastante de tipo das empresas que oferecem esse serviço. É uma questão meio de filosofia dessas empresas fazerem isso ou não. E em regra, e sendo muito honesto, da quantidade de dinheiro que você tem. Quanto mais dinheiro você tiver, geralmente mais complexidade você tem e mais oportunidades você vai possuir para poder fazer investimentos no mercado financeiro, e aí vai contar com mais ajuda. Por quê? Porque você de alguma forma vai estar remunerando essas pessoas um pouco mais do que se você não tivesse dinheiro. Então essas pessoas vão tomar mais conta de você, não vamos... nós estamos num mundo capitalista, as pessoas estão olhando de alguma forma com interesse para que você tenha o seu objetivo alcançado, mas que no final das contas o volume de dinheiro que você possui vai ser importante. É por isso que existe uma segmentação do mercado. Se você quiser bater na porta de um banco e ser atendido pelo private, você tem que ter alguns milhões de reais, né? Isso funciona também nas empresas que prestam serviços que estão relacionados a investimentos. Quanto menor você for, os modelos de atendimento vão ser diferentes. Isso não é e não deve significar que se você tem pouco dinheiro, você não deva procurar o mercado financeiro. Muito pelo contrário. Existem modelos de atendimento para todo mundo. Eu conheço empresas, né, que se interessam muito por pessoas que são pequenas, porque um dia você vai ser grande. Se você entender que você guardar dinheiro, você poupar dinheiro ao longo do tempo, você vai ter volume. Se você juntar um monte de gente que tem pouco dinheiro, você tem bastante gente que tem muito dinheiro. Então isso é importante. Existem empresas hoje que são, e elas são novas no Brasil, são poucas que estão fazendo isso, que elas têm um conceito de robo-advisor, ou seja, é um investidor robô que vai fazer os investimentos para você. Ele com base num algoritmo, ou seja, numa programação que foi feita, lógico que essa programação foi feita por um ser humano, mas esse robô vai aplicar o seu dinheiro para você de acordo com o perfil. A pessoa é conservadora, então ela precisa desses tipos de investimento, com essa característica de liquidez, com esse tipo de risco, deste formato, e ela tem este dinheiro. Não, a pessoa é mais moderada ou mais agressiva, isso é perfil de investimento, então ela, para fazer investimento dessa forma, o robô vai aplicando o dinheiro para você. Isso, obviamente, quando você não quer um atendimento de um ser humano que vá te explicar as coisas. Então você procura, por exemplo, um robô. As pessoas mais jovens têm procurado muito por esse tipo de auxílio na hora de investir. Pessoas mais velhas, não é todo mundo mais velho, mas uma boa parte das pessoas que querem um contato com o ser humano preferem modelos onde você consiga conversar com alguém. Então existe modelo para tudo. Acho que para falar sobre os agentes financeiros, do mercado financeiro, isso é suficiente. Vamos na próxima aula falar um pouco mais sobre as aplicações financeiras, as formas de aplicação e como você de alguma forma vai começar a olhar para todas essas informações e montar o seu próprio portfólio de investimentos. Até já, um abraço.